Fala galera, beleza? Vamos mais para mais uma aula, né? Nossa aula 6, continuação dos gases. Como sempre, roteiro da aula, né? Com esse gatilho de imagem da biblioteca, lá da Sanfran. A gente vai começar com uma retomada, né? Como sempre, que é bastante importante. Depois a gente vai trabalhar o conceito de densidade para gases, né? Difusão, lei de Dalton e um extra, que é bem extra, de desencargo de consciência. E de, tipo, pode aparecer uma questão ou outra, né? Nunca sabemos. Bom, retomada. Pressão e temperatura são os parâmetros mais importantes pra gente. Beleza, volume entra? Entra. Mas assim, tipo, o volume ele não mede tanta coisa quanto pressão e temperatura, né? Porque pressão ela ia medir, né, a quantidade de colisões, enquanto que temperatura mede a velocidade. O volume só mede o espaço. Tipo, para definir assim, esse gás está desse jeito ou desse outro jeito, pressão e temperatura são mais utilizados. Que, por exemplo, o número de mols também é um parâmetro importante, né? Tipo, fala assim, temos pouco ou muito gás, mas para falar assim, o gás, sei lá, ele tá animado, sei lá, ele tá feliz, ele tá triste, pressão e temperatura que são importantes, né? Aí lembrar, PV/nRT, equação geral dos gases ideais. Tem aquelas relações do Gay-Lussac, não sei o que, do Dalton, Avogadro e tal, de Pivot-Pivotó, de P sobre T e tudo mais, só que, tipo, tudo isso está condensado nessa equação. Então, por exemplo, se você decorar essa equação, entender essa equação, você consegue resolver todos os exercícios sem ter que ficar se preocupando de pensar, esse é um caso de volume constante, então eu vou usar aquela equação. Esse é um caso de temperatura constante, então eu vou usar essa equação. Não, você não precisa. Lembrou dessa equação? Você vai falar, P1, V1 igual a N1, R, T1. P2, V2 igual a N2, R, T2. Como tudo vai estar girando em torno dessa constante dos gases, que é o R, você consegue comparar essas duas equações de estado 1 e 2, tipo, dividindo, multiplicando, vai depender do caso, entende? Geralmente a gente divide porque aí fica bonitinho naquele esquema de um lado pressão e volume, do outro lado número de mols e temperatura. Aí, por exemplo, beleza, fiz isso. Se o volume for igual nos dois casos, que é uma transformação isovolumétrica, vai cortar. Se for um caso que a temperatura é constante, ela vai cortar. Tipo, você não vai precisar se preocupar em pensar que tipo de caso é. Você simplesmente vai aplicar essa fórmula para os dois casos, vai dividir um caso pelo outro e vai ver. E vai começar substituindo. A pressão é 10, a outra pressão também é 10. Perfeito, cortou. Uma pressão é 10, a outra é 5. Tudo bem. Entende? Então, tipo, acaba que fica mais fácil. E, por final, só lembrar mais ou menos a teoria, né? Que energia cinética e velocidade, eles dependem da temperatura, né? Que era aquela equaçãozinha lá da energia interna que a gente tinha calculado. Bom, vamos lá, densidade. Densidade é um conceito que já foi trabalhado, né? Que é quantidade de massa por um volume. Só que para gás isso fica difícil. Porque pensa assim, como é que eu vou calcular a densidade do gás do meu quarto? Eu não consigo botar uma balança debaixo do meu quarto para ver o peso, né, do gás. E ainda assim eu teria que descontar, né, o peso das estruturas, da cama, né, o seu próprio peso. Né? Sai daqui, por favor. Então, para poder facilitar esse estudo, os caras pensaram, aquele cara lá fez a equação dos gases ideais. O que eu posso trabalhar com isso? Né? Como é que eu posso mexer essa equação que me dá como é que está o gás, né, o estado dele, né, se ele está quente, está frio, não sei o quê, e achar a densidade, que é uma coisa que eu quero saber por um motivo particular meu. Sei lá, às vezes a pessoa quer saber. Né? Então eles pensaram assim, beleza, bom, a gente tem a equação geral dos gases, que é o PV/nRT, tem o N, que é o número de mols. Mas o que é o número de mols? O número de mols é a massa dividido pela massa molar. Interessante. Densidade é massa sobre volume. Aí eles pensaram, tem massa dos dois lados. Isso aí é, estranho, né? Se tem massa dos dois lados, eu acho que eu consigo relacionar um com o outro. Então o que eles fizeram?
Eles substituíram o número de mols por massa, divididos pela massa molar, na equação de PV/nRT. Eles passaram o RT, né, para o lado da pressão, passaram a massa molar para o lado da pressão e o volume passaram para o lado da massa. Para quê? Para que eles conseguissem achar massa sobre volume. Por quê? O que é isso? É densidade. Então, eles acharam a densidade e acharam ela em função de outros fatores da equação de Clapeyron. Então, no final, era só substituir. M sobre V é densidade. Densidade igual pressão vezes massa molar sobre constante dos gases vezes a temperatura, né? Então, eles chegam, né, a essa equação matemática para poder facilitar as contas, porque agora, se eu pego um recipiente, eu não preciso saber a massa desse recipiente, eu não preciso saber o volume dele. A densidade do gás vai ser a mesma, dado que é o mesmo gás, óbvio, por causa da massa molar, e principalmente por causa da pressão e temperatura. Por isso que eu falei, pressão e temperatura, eles são os dados, os parâmetros mais importantes dos gases, porque a gente acabou de ver, densidade depende praticamente só da pressão e temperatura do recipiente, da situação, beleza? E a unidade geralmente vai estar em grama por litro, porque geralmente você vai usar esse volume aqui em litro, a massa a gente vai usar em grama porque é mais fácil, né? Como gases eles são muito expansivos, 1 grama de um gás ele ocupa um volume muito grande, dependendo da temperatura e pressão, entende? Então, geralmente acaba usando grama por litro. Só que o sistema internacional é o quê? Quilo por metro cúbico. Beleza? Vamos lá. Difusão e efusão. Vamos começar com a difusão, né? A difusão ela é um movimento espontâneo de um gás num recipiente visando o total preenchimento do espaço. Eita! Preenchimento do espaçoso. Depois eu vou ajeitar isso aqui e mandar para vocês direitinho. Por que é isso? A gente vai ver isso em termoquímica, que existe um conceito chamado entropia. A entropia, ela basicamente mede o grau de desordem do sistema. Então, sei lá, quanto mais bagunçado estiver o local, maior será a entropia, né? E assim, é uma coisa que se aplica muito na nossa vida. A tendência dos sistemas na nossa vida, no universo, é de ficar cada vez mais caótico. Então, por exemplo, no início, a gente tinha uma divisória, o gás de um lado esquerdo e o gás e nada do lado direito. Quando eu tiro essa divisória, ele vai tender para o caos. O que vai ser o caos nesse caso? É se espalhar. Então, por exemplo, você está no seu quarto, está arrumadinho. Mas a tendência, qual que é a tendência? É tipo, as coisas começarem a ficar bagunçadas. É tipo, o caderno cair no chão, o casaco ficar em cima da cama. Então, tipo, vai bagunçar. As coisas vão começar a tomar mais espaço no local. Então, é isso que é difusão. É quando você tira a divisória, ele tender para o caos, que é abarcar todo o sistema. Só que, o que acontece? Às vezes, você não vai tirar a divisória inteira. Às vezes, vai fazer uns furinhos. Às vezes, vai ser um único furo. Quando acontece isso, ainda assim, vai haver um movimento espontâneo para preencher todo o espaço, só que ele vai receber um nome diferente, chamado efusão. Tipo, é só isso. Tipo, o Graham, dessa lei, ele estava estudando isso, né, nessa época, e foi isso que ele, tipo, chegou ao fim. Ele definiu dessa forma e é dessa forma que a gente estuda. Pode ser meio estúpido, mas tipo, é só um nome diferente para uma forma diferente da difusão acontecer. E, tipo, nos estudos dele, ele queria relacionar, tipo, beleza, o gás ele vai se mexer para poder preencher todo o espaço, mas como é que está a velocidade dele nisso, né? E ele estudou comparando as velocidades, porque fica mais fácil quando você compara do que quando você quer dar um valor exato. Porque o valor exato ele precisa de mais cálculos, ele precisa de constantes, e tudo isso some quando você compara. O que ele achou no final, então? Ele achou no final que quanto maior for a massa de um gás, menor é a velocidade. É uma relação inversamente proporcional. Então, a gente vê isso aqui. Velocidade está aqui em cima, só que a densidade
ou massa, caso seja o mesmo volume, por exemplo, elas estão em locais opostos. Por quê? Maior a massa, vai dar uma fração menor. Se dá uma fração menor, essa velocidade vai ser menor. Entende? Isso até faz sentido, né? Porque assim, se você for pesado, você vai ter uma maior dificuldade de locomoção. Os gases, eles, eles vão ocupar mais espaço, eles vão necessitar de uma energia maior para poder se locomover. Então, aumentou a massa, diminuiu a velocidade. É até interessante que isso se aplica bastante à questão de difusão, quando, por exemplo, você tem um tubo. Eu acho que vai ser até uma questão da lista. Desse lado eu solto um gás, desse outro lado eu solto um outro gás. Você consegue medir mais ou menos onde que eles vão se encontrar nesse tubo. Porque se eles tiverem a mesma massa, a velocidade vai ser a mesma. Então, se um está andando de um lado e esse do outro, com a mesma velocidade, eles vão se encontrar na metade. Isso aqui é uma aplicação direta dos conceitos de cinética da física. Agora, se esse daqui está andando mais rápido do que esse, então ele vai encontrar mais para o lado do cara mais lento. Então, nesse tubo, quem for mais pesado vai andar menos, quem for mais leve vai andar mais. E o encontro vai se dar mais próximo do lado mais pesado. Tudo bem? Bom, Lei de Dalton. Esse cara é bem importante, é o cara dos modelos atômicos. Só que ele estudou também a pressão nos sistemas gasosos, quando tem mistura. Eu não gosto de falar mistura, porque mistura você tem a ideia de que há interação intermolecular entre as moléculas, né? Só que a gente considera gases ideais, e nos gases ideais não há essa interação. Mas assim, abstrai um pouco isso e entende mistura como um recipiente com mais de um tipo de gás, tá? Quando acontece isso, ele descobriu que a pressão total desse sistema vai ser a soma das pressões parciais de cada um dos gases. Mas o que é uma pressão parcial? Pressão parcial é assim, você tem um recipiente. Metade dele é preenchido por o gás A e outra metade pelo gás B. A pressão parcial do gás A é como se eu tirasse esse gás desse sistema, colocasse num recipiente só dele, pegando o mesmo volume, a mesma temperatura. Ele vai exercer uma pressão. Essa pressão que ele exerce isolado é a pressão parcial que ele exerce nesse sistema. Porque assim, você considera que mesmo que existam mais de um gás no local, cada gás vai ocupar todo o volume. E como a temperatura é a mesma e o volume vai ser o mesmo para todo mundo, cada um vai exercer sua pressão específica. Porque cada um tem um número de mols maior e tudo mais. Porque, novamente, pressão e temperatura são os parâmetros mais importantes. Então você calcula essa pressão parcial na sua cabeça, assim, a ideia dela dessa forma. Eu tenho um recipiente com mais de um gás. Para calcular a pressão parcial, é como se eu retirasse esse gás desse recipiente, colocasse num idêntico, só que ele sozinho, tá? Aí acaba que assim, eu não precisava escrever, que assim, pressão total é a soma das pressões. Aí ele conseguiu chegar a um resultado mais interessante, que é pressão parcial, porque você não vai conseguir tirar o gás do recipiente que ele está na mistura e botar sozinho sempre, né? Acho que nunca você vai conseguir fazer isso direito. É bem difícil. Então, o que ele fala? O que ele montou? Bom, eu tenho que calcular isso. Ele pensou assim, se não depende do volume nem da temperatura, porque é igual para todo mundo, e a pressão que eu quero calcular do gás, a única coisa que sobra da equação dos gases é o número de mols. Então ele pensou, pressão parcial do gás A vai depender do número de mols do gás A. Se a pressão total é uma soma das pressões parciais, então a pressão parcial ela é uma fração da pressão total.
E essa fração vai depender do número de mols do gás em específico. Aí ele chega a essa relação, que a pressão parcial ela vai ser igual à fração molar, que é a fração do número de mols do gás, né? Aqui, número de mols do gás I, dividido pelo número de mols total. Não dá para ver muito bem aqui o T, mas é o Tzinho. Tá? É a fração molar do gás, que é o percentual desse gás no recipiente, vezes a pressão total. E estudando mais um pouco, ele conseguiu extrapolar que, da mesma forma que a pressão parcial é a pressão que esse gás exerce caso ele estivesse sozinho para o mesmo volume e temperatura, eu posso falar a mesma coisa para o volume parcial. O volume parcial é o volume que o gás ocupa caso ele estivesse isolado num sistema com mesma pressão e mesma temperatura. Então, como é que eu faço? Pressão parcial, eu pego o mesmo recipiente, só que eu tiro os outros gases. Para volume parcial, eu pego um recipiente que tem um volume que pode mudar, por exemplo, um balão de gás, só que eu tiro, né, o gás do sistema misturado, coloco nesse balão e boto esse balão à mesma temperatura e à mesma pressão. Ele vai expandir ou vai dilatar. Ele vai expandir ou dilatar a mesma coisa. Ele vai expandir ou contrair. E esse volume final vai ser o volume parcial do gás. Aí, mesma coisa. O volume parcial é a fração molar do gás no volume total. É importante notar que eu não posso usar pressão parcial e volume parcial ao mesmo tempo. Porque eles já são uma forma de você separar o gás. Então, eu não posso separar o gás duas vezes. Porque se eu fizer isso duas vezes, eu vou errar a conta no final. Né? Porque vai aparecer o número de mols duas vezes na equação geral dos gases, o que está errado. Eu só posso usar um ou outro. Então, ou eu uso a pressão parcial, ou eu uso o volume parcial. Tá? Caso você vá aplicar, né, esses dados na equação geral dos gases. Bom, agora a gente chega à parte extra. É a parte que vocês podem sair se quiserem, mas não saiam, por favor. Sou carente. É uma parte que eu tô dando por desencargo. É uma parte tipo, que é uma curiosidade legal. E pode ser que caia uma questão. É claro que ele vai dar uma explicada. Só que se você já tiver tido contato antes, facilita. Então, beleza. Diagrama de fase é uma matéria meio difícil de encaixar em uma área maior. Né? Ele pode estar tanto na parte de transformações, né? Tipo fusão, solidificação, em gases, tipo termoquímica e tudo mais. Tipo, é difícil de encaixar, quis encaixar aqui para já dar logo esse conceito. Diagrama de fases é um gráfico que, novamente, vai unir pressão e temperatura, os nossos dois parâmetros mais importantes, e vai ver como é que o gás se comporta. Então, por exemplo, nesse gráfico aqui, que é o gráfico comum, ele foi medindo cada pressão e temperatura de um dado composto e foi vendo qual estado que ele estava. Então, por exemplo, para essa pressão e temperatura, ele é sólido. Para essa pressão e temperatura, ele é vapor. Para essa, ele é líquido. E ele foi montando. E ele foi vendo qual era a pressão de temperatura, pressão de fusão, pressão de ebulição e pressão de sublimação em cada caso. Por quê? Porque com essas pressões com essas temperaturas, ele consegue fazer várias curvas. Porque a temperatura de fusão, temperatura de ebulição, temperatura de sublimação dependem única e exclusivamente da pressão. Porque se tiver um sistema mais pressionado, ele vai ter uma dificuldade maior de ebulir, por exemplo. Então, por exemplo, se você está com uma panela de pressão a nível do mar, né, que é o nosso tipo marco zero, você vai ter uma dificuldade maior, né, você vai precisar de uma temperatura maior para a água ebulir do que se você estivesse no topo do Monte Everest, porque lá a pressão é menor. Então, beleza. Aí eles montam esse gráfico para você conseguir ver como é que a matéria se comporta nos diferentes estados, né, que ela pode ter de pressão e temperatura. Então, ela vai aqui, vai sublimar, se você colocar nesse estado. Aí, beleza. Aí é importante a gente notar que tem dois pontos importantes que são diferentes, que é o ponto triplo, que está bem bonitinho aqui e aqui, e o ponto crítico,
que não está descrito aqui, mas está descrito aqui. O que é isso? Bom, eu falei que as curvas, elas nos dão a mudança de estado, né? Se existe um ponto triplo, né? Então quer dizer que eu estou com 3 estados ao mesmo tempo. Porque na curva de fusão, né, a gente tem aquele equilíbrio entre o sólido e o líquido. Se existe o ponto triplo, eu vou ter um equilíbrio entre o sólido, o líquido e o vapor. Tá? É bem interessante, né, você ver como é que essas coisas se dão. Tipo, algumas substâncias você consegue fazer isso fácil, né, consegue chegar a esse ponto triplo fácil, outras nem tanto. O que é o ponto crítico? O ponto crítico vai ser similar, né, à ideia do ponto triplo, só que você vai ser agora só entre líquido e vapor. O que é essa situação? A situação, o seu composto vai chegar, né, ao estado de fluido supercrítico. Você não consegue diferenciar mais o que é vapor do que é líquido, né? E isso acaba tendo umas certas aplicações para laboratório, né? É uma situação bem excepcional, bem importante de se estudar para o futuro da química, etc. e tal. Não é tão do nosso escopo saber, né, por que existe e para que existe. É mais só para ter uma noção que isso existe. Se perguntarem alguma vez na sua vida, você vai conseguir falar que o ponto crítico é o ponto que, a partir dele, o fluido se torna um fluido supercrítico. Seja lá o que isso significar. E é importante notar que, por exemplo, no gráfico comum, a curva da fusão ela é para a direita. Ela é inclinada para a direita. Enquanto que, na exceção, que é o caso da água, ela é inclinada para a esquerda. O que isso me diz? Bom, vocês sabem que a água, num intervalozinho de temperatura e a pressão ambiente, a cada pressão, né, na real, ela vai ter um comportamento anômalo, que é o comportamento anômalo da água, que eu acho que vocês vão ver em hidrostática. Se eu não me engano, entre 0 e 4 graus Celsius, a densidade da água ela se inverte. Porque assim, quando você vai diminuindo a temperatura, a tendência é o composto ele contrair. Se ele contrai, diminui o volume. Quando diminui o volume, a densidade aumenta. Só que, o que é um comportamento anômalo? Ele é diferente do esperado. Então, se eu esperava que a água fosse aumentar a densidade naquele intervalo de temperatura, como vai ser diferente, vai acontecer o contrário. Nesse intervalo de temperatura, a água ela expande. Ela vai aumentar o volume, vai diminuir a densidade. É por isso que às vezes você tem que tomar cuidado quando você coloca a garrafa de água para gelar na geladeira ou no congelador. Porque se ela solidificar, ela vai expandir. E se ela expande, ela vai acabar estragando essa garrafa. Então a garrafa vai estourar, vai vazar água, vai acontecer N situações que você não queria, né? Porque você gosta dessa garrafa. Né? E é importante que a gente percebe quando essa exceção vai acontecer por conta desse gráfico. Porque única e exclusivamente pela curva de fusão ser inclinada para a esquerda que esse comportamento anômalo vai acontecer. Né? Tem poucas exceções, a mais importante é a da água, né? E é isso que você tem que saber mais ou menos de diagrama de fases, né? Que é um gráficozinho bonito de pressão e temperatura, com vários pontos importantes, que às vezes essa situação, ele vai te pedir, tem uma questão da FUVEST, eu acho, que ele vai falando, inicialmente eu estava nessa situação, aí eu aumentei a temperatura a uma pressão constante. Aí ele foi perguntando, né, as transformações de estado que vão acontecendo, né, de fusão, ebulição e tudo mais. Aí eu dei o exemplo aqui do CO2 com valores reais e o exemplo anômalo da água, né, que você vê que é bem pouquinho inclinado, né, não é tão visível assim. E bom, gases reais é a realidade. Tiro, porrada e bomba. A equação de Van der Waals é essa coisa feia aqui, que a gente não precisa decorar, é só precisa entender que ele vai usar certos parâmetros diferentes. Esse parâmetro aqui do Azinho é um parâmetro de pressão. O que ele está falando? Ele está adicionando a pressão que o gás tem ao recipiente.
Porque no PVNRT, a gente considera que isso não acontece. Tipo, que as colisões são, tipo, unicamente ideais, são perfeitamente elásticas e tudo mais. Só que isso não acontece na vida real. Na vida real tem esse azinho para deixar a vida mais difícil e para poder corrigir esse erro, né, que a idealidade nos faz cometer. E o Bzinho é o volume da molécula, né, porque o volume do recipiente ele acaba que, em parte, é consumido, né, entre aspas, por cada uma das moléculas. Então, para você corrigir isso, você tem que retirar. Por isso que ele usa o número de mols e essa constante aqui do lado. Estou dando uma explicada geralzinha para poder entender por que tem essa cara feia. Mas não precisa se preocupar, eles são obrigados a dar essa equação, dar uma explicadazinha geral, então vocês vão acabar lembrando na hora. O importante de falar aqui é como que você aproxima da idealidade. Né? Porque eu falei aqui, né, esqueci de comentar, que é vapor, né, que está aqui, não é gás. Qual que é a diferença? A diferença é bem simples, bem simples não, é bem tênue. Porque geralmente a gente usa que vapor e gás é a mesma coisa. Só que não, o vapor é como se ele fosse esse gás real, enquanto que o gás é o gás ideal mesmo, né? E como é que você chega nesse gás ideal mesmo? Você chega quando você diminui a pressão e aumenta a temperatura. Porque quando você diminui a pressão, você diminui as colisões. Quando você aumenta a temperatura, você aumenta a velocidade. Então o que isso faz? Lembra que eu falei que na teoria cinética dos gases, ele assumia que não existia uma ligação, uma interação intermolecular entre as moléculas somente quando havia colisão? Então é exatamente isso. Eu boto a velocidade alta para quando acontecer isso assim, deles passarem perto, ser tão rápido que não consegue ter uma interação. Eu diminuo a temperatura para que diminua o número de colisões. Porque, querendo ou não, colisão é uma interação. E o gás ideal eu quero que não exista nenhuma interação. É quarentena. Gás ideal é quarentena. Tu tá passando longe da outra pessoa, você nem dá tchau, você não dá oi, você não interage com ela de nenhuma forma. E isso a gente vê no diagrama de fases. Ele aparece, a partir de determinado ponto aqui, né, nessa parte do vapor, ele deixa de ser vapor para virar gás, né? E vai ser aqui, uma pressão baixa, uma temperatura alta. Vai ser nesse cantinho aqui. Por isso que eu falo aqui que o gás ele se encontra à direita do vapor. Porque quando eu diminuo a pressão e aumento a temperatura, eu chego nessa região aqui, né? Essa região, essa região, essa região, que é, geograficamente, à direita. E é basicamente isso que tem que saber de gás real. É mais importante saber essa questão da idealidade, né, do parâmetro de pressão baixa e temperatura alta, que às vezes eles perguntam, mas muito pouco. Essa aula, gás é meio ruim de estudar agora, porque vocês ainda não viram reações, não viram estequiometria, termoquímica, equilíbrio. Essas coisas vão aparecer mais para frente e é aí que a gente vai realmente usar o gás. Porque isso tudo foi para a gente entender como é que gás existe, como é que ele se comporta, mas principalmente o PVNRT. Porque é isso que a gente vai usar na hora de fazer uma proporção numa reação. É isso que a gente vai usar na hora de calcular quanto de gás foi consumido, porque a pressão diminuiu tantos atm, entende? Então, a lista de exercícios que vocês vão encontrar vai ser uma lista bem pontual sobre o que eu abordei hoje, para vocês poderem estudar, treinar a fórmula da densidade, treinar o conceito da difusão, comparar as velocidades e tudo mais. Mais para frente, vocês vão conseguir aplicar melhor esse PVNRT em contextos mais reais com a prova, tá? No mais, é isso. Uma fotinho da Juliana Paz, minha gatinha, aqui. Para deixar vocês felizes, porque ela deseja bons estudos. Vai ser semana legal. Ai, meu Deus do céu. Qualquer coisa a gente tá aí. Vocês podem falar com a gente sem nenhum problema.
A gente confia bastante em vocês e a gente tipo, torce bastante, né, para que vocês consigam continuar estudando, porque realmente é muito difícil manter, né, o gás ó, durante a quarentena. É bem complicado, eu mesmo tenho dificuldade pra caramba. Mas é bem importante, né, que vocês estejam conseguindo. É bem, tipo, a gente fica bastante feliz, né, de ver o esforço de vocês. E com certeza isso vai ter um resultado bastante positivo lá no final, né? Torcer, né, para que as bancas possam ser que nem a Unicamp, que diminui o número de obras, que vai fazer uma prova mais adaptada, né? A gente realmente torce, né, pela empatia das comissões. E no mais é isso, gente. Tenha uma boa semana, né, bons estudos e vamos que vamos.